Esse vídeo é pra você ficar alegre, porque a direita derrotou Lula. Então para tudo o que você tá fazendo, porque hoje sim é dia de comemorar, porque a direita conseguiu uma grande vitória contra o governo Lula. E bora então direto ao ponto. Flávio Bolsonaro é hoje o candidato mais competitivo da direita contra Lula no ano que vem. A pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, coloca o filho do ex-presidente numa posição que ninguém quis validar. Flávio está bem à frente dos candidatos de centro e de direita, especialmente de Tarcísio de Freitas, o favorito da oposição para enfrentar Lula. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio, as pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Ele, dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. É verdade que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno e aí vê, durante a campanha, se a rejeição, que eu vou falar daqui a pouco, acaba ajudando a alguma dessas candidaturas. Mas ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Porque como é que Tarcísio vai disputar com Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz ter e tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai sair numa disputa com carimbo de que não está apoiando o nome do Bolsonaro? E essa candidatura do Flávio, ela se consolida mais. Essa é a avaliação, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, diante dessa pesquisa. Porque até aqui, nessas últimas semanas, quando foi lançada a candidatura, houve um ataque especulativo muito grande do Centrão e até mesmo de setores do mercado, que faziam ataques à candidatura do Flávio para ver se a alternativa, ou seja, não tem apoio do Centrão, não tem apoio do establishment, não tem apoio de ninguém, mas Tarcísio teria todos esses apoios. E mesmo assim, Bolsonaro está mantendo a candidatura. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Eu acho que, primeiramente, foi uma surpresa, porque ninguém esperava que ele já indicasse um nome agora. Nós estávamos aguardando que isso acontecesse lá para fevereiro, março do ano que vem. Então, para mim, eu acho que para todo mundo foi uma surpresa e eu fiquei um pouco na expectativa de ver o que aconteceria. Houve algumas pesquisas que mostraram o Flávio já empatando com o Lula, né? E uma delas, inclusive, dando o Flávio à frente do Lula no segundo turno. Então, eu sempre digo o seguinte, pesquisa tem para todo gosto. Eu acho que o presidente Bolsonaro surpreendeu, primeiramente, e, em segundo lugar, acertou. Vou te dizer por quê. O presidente, ele está preso, e o que a gente estava percebendo, e eu acho que ele percebeu também, é que estava havendo um movimento meio que de esquecimento do presidente. O presidente esquecido na prisão e vários partidos que se dizem aliados trabalhando para que ele indicasse um outro candidato, alguém que representasse mais o centro. Então, o que o presidente pensou? Deve ter pensado. Querem os meus votos, mas não querem me ver na cédula, na votação. Por que ele podia pensar isso? Porque ninguém trabalhou seriamente pela anistia. Se os aliados quisessem o Bolsonaro competitivo ou que ele pudesse indicar alguém da família, teriam brigado pela anistia. E não foi isso que aconteceu. Então, ele mexeu no tabuleiro, ele mexeu nesse jogo, e eu acho que ele passou uma mensagem que ele não vai ficar esquecido, abandonado e contribuir para os votos que ele tem. O presidente Bolsonaro é o maior líder da direita, de cara ele tem 30% dos votos, ninguém se elege do Centrão sem os votos do Bolsonaro e seus apoiadores. É minha percepção, uma chapa para ser combativa para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica
e é evangélicos e é filha de nordestinos. O Tarcísio. Aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí. Qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção. Nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Quais são suas considerações? Berenice, o Bolsonaro é um cara tão fora da curva que ele fez isso, ele falou, ele deu essa autorização, né? Olha, nesse momento eu entendo como é que está a conjuntura, todos nós somos favoráveis a essa anistia ampla, geral e restrita, enfim, as pessoas condenadas por crimes que não cometeram, condenadas pelos seus inimigos, mas como eu sei que o que eles querem, eles querem me deixar fora de combate, eu vou ficar, pelo menos, ter um alento aqui, se as pessoas como a Débora do Batom puderem voltar ao convívio dos seus familiares, ainda que no regime de semi-liberdade. Isso para mim é importante, eu fico aqui agoniado, coração apertado, em que as pessoas estão passando sem terem feito absolutamente nada, então vamos pegar isso, vamos aprovar isso, e depois a gente vê como é que fica para frente, eu vou segurando o tranco aqui. Foram essas as palavras dele para mim, Berenice. E amanhã vai ser confusão ainda, porque o texto que veio da Câmara não foi um texto bom, o texto feito pelo Alexandre de Moraes, em que até um áudio vazado do relator, o deputado Paulinho da Força, ele fala que ele não deu nem conhecimento para praticamente ninguém, apenas poucos instantes antes dele ser votado lá na Câmara, que os parlamentares tomaram ciência, ou seja, vários votaram sem nem entender completamente qual era o texto, então ele vai precisar de sofrer ajustes no Senado Federal, e a única forma de que esse texto não retorne para a Câmara dos Deputados é se forem aceitas emendas chamadas de redação. E é isso que foi tentado aí, negociar hoje o dia inteiro. Então está prevista para amanhã, às 9 da manhã, uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o senador Espírito Amin vai apresentar o seu relatório, acredito eu, propondo essas emendas de redação, e aí vai ser uma construção política para que esse texto seja aprovado tanto na CCJ, como na sequência no Senado, no plenário do Senado Federal também. E é um texto que basicamente vai reduzir um pouco as penas das pessoas, mas pelos critérios que estão sendo colocados ali, quem foi condenado ali em torno de 16, 17 anos para baixo, vai conseguir pelo menos ir para um regime semiaberto, como é o caso da Débora do Batom. Então o Bolsonaro, mais uma vez, dando um gesto, do meu ponto de vista, heróico, abrindo mão ali, colocando em segundo plano o seu próprio interesse, pensando mais uma vez nas pessoas, no bem-estar dessas famílias. Ele destravou para a gente esse norte, porque a gente estava ali numa posição de firmeza, de manter um projeto que fosse muito, muito mais abrangente, muito mais justo, ainda que não fosse anistia total, mas algo próximo disso. Mas o cenário político, infelizmente, não está permitindo que nós avancemos mais do que isso. Então vamos um passo de cada vez. Eu espero que amanhã a gente consiga aprovar esse projeto, ainda que com uma redação muito ruim que veio da Câmara. Como é que o senhor avalia agora este momento do Supremo, que teve uma participação imensa na última eleição, o senhor sabe disso, e agora com esse recuo americano em relação a Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi presidente do TSE à época, em algum momento pode ter alguma influência nesse momento. Qual o peso dessa decisão americana na política brasileira, na sua opinião, e como é que o senhor vai lidar com esse tema? Olha, Piotr, mais uma vez, é um assunto que não estava no nosso controle. O papel do Eduardo lá era levar as informações, enfim, mostrar o que estava acontecendo aqui no Brasil. A inteligência americana é a melhor do mundo, eles sabem exatamente o que acontece aqui em tempo real, sabem fazer as suas análises de cenário, e entenderam por bem sancionar, naquele momento, o Alexandre de Moraes. E a realidade, Piotr, é que ninguém sabe o que é que foi colocado na mesa nessa negociação, o que eu acho muito estranho, que se fosse algo bom para eleitoralmente, né, para a imagem do Lula, ele já teria falado, olha, foi isso aqui que foi o nosso acordo, é assim que a gente vai fazer, retirou o Magnitsky por causa disso. Então, na realidade, a gente tem que aguardar para fazer uma análise de qual vai ser o impacto disso, porque foi assim, o governo americano tirando praticamente tudo que tinha na mesa. Eu gostaria que eles tivessem tirado junto também as sobretaxas aos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos. O que eu achei mais sem lógica nisso tudo foi isso, mas é um instrumento de negociação que ele tem usado com o mundo inteiro, as tarifas, né? E elas permaneceram.
Quer dizer, agora a gente está no momento que estamos no escuro ainda, mas está no momento de o governo brasileiro fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, em qual nível é, qual o impacto disso, para que, na sequência, o governo americano volte a analisar a retirada dessas sobretaxas, que ainda tem sobre praticamente um pouquinho menos da metade dos produtos brasileiros, ainda estão com a sobretaxa de 40% nas exportações para os Estados Unidos. Então, de verdade, Piotr, a gente tem que aguardar. Tem que aguardar. Eu sei que houve um impacto eleitoral, isso deu aqui, foi explorado com as narrativas, dando uma sobrevida para o atual governo, que não tem nada de bom para apresentar, então ficava aqui com um discurso mentiroso de defesa da soberania, enquanto a nossa soberania é atacada a todo momento por narcoterroristas e o governo federal não faz absolutamente nada, ainda faz gestos para o lado ruim, ao dizer que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, quer dizer, votando contra o endurecimento de diversas medidas penais que foram apreciadas pelo Congresso, a base do governo votando contra o endurecimento dessa legislação penal. Então a gente vai ter que aguardar, porque agora eu acredito, eu acho que até a Ana tem uma análise mais perto da realidade do que eu tenho aqui, mas está no momento do Brasil fazer algum movimento. A gente tem que esperar qual vai ser esse movimento. E mais uma vez, se fosse bom eleitoralmente para o Lula, ele já teria dado publicidade para isso. Então vamos ver se vai ter coragem de dar esse passo e qual seria a reação do governo americano caso o governo brasileiro não cumpra com a sua parte nesse acordo, seja ele qual tenha sido. Outra questão também, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso não chegou a ser julgado, né, pelo STF, o Gilmar Mendes ele acabou arquivando o processo, que seria o caso das rachadinhas. Queria que você explicasse exatamente, né, se existiu rachadinha, se não existiu, porque, me corrija se eu estiver errado, né? O caso ele não foi para julgamento porque houve erro no processo, mas não exatamente no mérito. Ou seja, o COAF ele compartilhou informações com o Ministério Público do Rio de Janeiro, isso não poderia ser feito, por isso foi arquivado pelo STF. Então eu queria que você explicasse um pouco se aconteceu ou não. E a sua relação também com o Queiroz. Não aconteceu da minha parte, e você veja, né, muitas pessoas ficam usando uma outra mentira, como se por causa dos filhos do presidente Bolsonaro não pôde fazer um monte de coisa no governo federal. Você acabou de falar que o meu caso foi investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O meu caso foi apreciado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, portanto, só chegou aqui em Brasília nos finalmente, onde o assunto já estava resolvido no Rio de Janeiro. Ô, Ricardo, minha vida foi investigada 11 anos para trás. Quebraram meu sigilo bancário, fiscal, telemático, 11 anos para trás. Imagina se fazem com qualquer um que está nos assistindo, ou com vocês aí na mesa, você ter que explicar tudo que você fez, cada centavo que foi gasto, e eu fiz isso. E sabe qual foi o resultado? Meu patrimônio completamente compatível com a minha renda. Eu inicialmente era apenas deputado, mas eu sou empresário, eu sou advogado. Mais de 40 pessoas foram ouvidas nessas investigações do Ministério Público Estadual. Absolutamente nenhuma pessoa falou que eu pedia dinheiro em troca de entregar, ou absolutamente nada disso. Tanto, na verdade, esse processo foi uma grande carta, um atestado de idoneidade para mim. E sabe uma coisa, olha, com tanta espuma que aconteceu, era pancada todo dia. Eu sempre soube que a intenção não era Flávio Bolsonaro, era atingir o presidente Jair Bolsonaro. Eu, em 16 anos de vida pública naquela época, Ricardo, nunca tinha tido uma vírgula de nada envolvendo esse assunto. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para que começasse essa história. E apesar de toda a confusão que teve na época, toda a exposição que fizeram comigo, nunca houve sequer o início, nunca fui processado criminalmente. Você acredita nisso? As pessoas não imaginam, nunca foi iniciado um processo criminal contra mim, porque ficou muito claro logo no começo que era uma perseguição política de alguns poucos que usavam a máquina pública para poder já desgastar o presidente Bolsonaro logo no início do seu governo. Então, eu tenho muita tranquilidade de responder tudo isso, porque eu sou a pessoa tão ficha limpa quanto vocês aí, e tudo o que aconteceu foi uma clara perseguição, e na verdade foi apenas um primeiro obstáculo para se chegar ao presidente Bolsonaro, e graças a Deus eu consegui segurar a onda, e estamos aqui hoje firme e forte para dar continuidade a esse projeto de resgate do nosso Brasil, da nossa soberania, né, que atualmente o atual governo, infelizmente, está destroçando, está acabando com o nosso país. Lula e coloca alguém pro Centrão. O que aconteceu? O Bolsonaro é preso, fica inelegível, e aí o Bolsonaro quebra todo o plano deles, que era a questão do Tarcísio, com botar o Tarcísio, tipo, por exemplo, a Michelle ou o Flávio de vice, né? E o Bolsonaro diz, não, meu candidato é o Flávio. Cara, ele quebrou anos
Deixa eu ter planejamento de trabalho do Centrão ali. Então, assim, quando eu vejo o Silas com raiva, eu fico preocupado, porque... Então, fazia parte disso? Eu não sei. Felipe Martins acaba de ser condenado a 21 anos de cadeia. Ele já tinha cumprido mais de 6 meses por uma viagem que não existiu aos Estados Unidos. Mas o regime não pode reconhecer isso, porque senão seria reconhecer a própria perseguição. E ainda daria margem para o Felipe Martins mostrar isso para o mundo inteiro, por A mais B, bem como correr atrás de uma indenização. Então o que eles fizeram? Agora estão colocando o Felipe Martins 21 anos na cadeia por uma minuta de golpe que nunca existiu. Porque nesse país tudo se vaza. Certamente se tivesse alguma coisa, estaria em todos os jornais. Só não vazam as imagens da câmera, né, do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, que hoje está lá com a maior cara de pau julgando isso. E ainda dizendo que é um julgamento técnico. Não se trata de vingança. Muito técnico, né? Tiveram que mudar 2 vezes a jurisprudência do STF, que é sedimentada desde 2005, para agarrar a competência para julgar o presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo ainda vai ser reescrito. E essa injustiça, ela vai ser corrigida. Toda ditadura tem início, meio e fim. Deus quiser, a gente vai estar aqui para ver esses debochados ditadores pagarem pelos crimes deles, bem como os omissos, como já diria Dante Alighieri, né? Os locais mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que, em momentos de crise, optaram pela neutralidade. Nós não podemos mais, e o Brasil, por meio do seu poder judiciário hoje, encerrando o 4º núcleo, é o núcleo 2, mas o 4º núcleo dos autores principais, os réus principais, o Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se tome de assalto o Estado, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ABIN, se tome de a Polícia Rodoviária Federal, para tentar um determinado grupo que, repito, se transformou numa verdadeira organização criminosa, queira se manter no poder eternamente, com esses discursos de que a sociedade está a exigir a manutenção deles no poder. Não é possível mais. E exatamente por isso, não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. Antes de começar a falar do Flávio, só trazer aqui umas pequenas coisas, como isso daqui. Vocês viram, a gente comentou ontem, mostrei o vídeo do Zezé de Camargo. O Zezé pediu para cancelarem o especial dele no SBT. O Notícias da TV do UOL até noticia a verdade, tá ali, ó. Zezé de Camargo pede, ele que pediu pro SBT cancelar o especial de Natal. Foi o Zezé que pediu, ele que pediu. Aí o que é que a Globo faz? SBT cancela o especial de Natal de Zezé após cantor dizer que a emissora se prostituiu. Decisão ocorreu após o sertanejo publicar um vídeo com críticas à emissora. Peraí, a decisão ocorreu após o Zezé publicar um vídeo com críticas ou após o Zezé pedir para cancelar? A Globo vende a história de uma forma que é como se fosse o Zezé que foi cancelado, sabe? Não vamos
te aturar, quando na verdade foi o Zezé que pediu para cancelar. Sabe? É um absurdo. A Globo vive de desinformação. A Globo um dia precisará ser responsabilizada, né, por tudo que ela fez, de preferência fechada. Mas enfim. Durante a entrevista pro Léo Dias, conversa vai, conversa vem, chegaram inclusive a levantar a possibilidade do Flávio Bolsonaro ter sua entrevista no SBT cancelada. Aí ao longo da entrevista, pegaram o telefone, ligaram pro Ratinho, falaram assim ao vivo, falaram, não, bicho, a entrevista tá mantida. E hoje até abriu um parênteses, a gente vai falar mais adiante, não sei nem porque já me veio a cabeça agora. Hoje é o dia que é a visita semanal do Flávio ao Jair, né? Extremamente democrático o Brasil, ele até vai falar isso no Ratinho. 30 minutos por semana. E eu acho bem importante, sabe? Eu acho que a saída do Flávio hoje, depois da repercussão de ontem, mais uma vez, levar essa energia positiva pro Jair, para ele ver que o sacrifício dele não tá sendo em vão. Mas vamos lá. Só mais uma informação também sobre o SBT, porque isso aqui vai fazer sentido com a primeira parte que eu quero comentar com vocês, que foi uma coisa que ele disse no Léo Dias, que eu acho que ficaria meio fora de tom falar sobre isso no SBT, né? O Flávio, ele foi convidado, a priori, para ir lá no SBT News e depois meio que foi desconvidado. Enfim, vocês devem lembrar, tava lá a festa da Democracinha, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. E aí a Patrícia Abravanel perdeu 200 mil seguidores após o evento com Dom Pedro III. Por que será, né? Eu acho que isso daqui, gente, assim, ó, 200 mil, sabe? Não é 10, não é 20, não é 30. Ontem eu tava na live, aí chegou um cara e falou assim pra mim, ó, Kim, queria te pedir desculpa. Por um tempo eu deixei de te seguir, mas no final do dia você é o analista que eu mais concordo. E eu falei com ele assim, falei, bicho, mas eu não acho que você tem que pedir desculpa nem nada, eu acho que você tá certo. Gente, eu falo pra vocês que as pessoas, né, elas não têm engajamento. Elas não têm. Elas usufruem. Porque o engajamento, o dono, são vocês. É a união das formiguinhas. E deixar de seguir uma pessoa, criticar uma pessoa, você só tá exercendo a sua cidadania. É a sua ferramenta de pressão para falar quem você gosta e quem você não gosta. E às vezes um sinal desse é para quê? É para ver se a Patrícia Abravanel, ela pensa duas vezes, né, no direcionamento que ela vem dando aí pro SBT. É isso. É o povo exercendo a sua cidadania. Como se fosse no passado o pessoal for lá desligar a TV. Não vou desligar a TV, não vou mais assistir o SBT. É basicamente isso. Mas isso daqui ainda é melhor porque você pode continuar assistindo, mas você se desencrasa. Só aqui, ó. Eu estou te passando um recado. Pense bem, sabe? Pense bem o caminho que você está seguindo. Ontem eu também comentei com o pessoal na live que a gente não celebra, às vezes, as pequenas conquistas. A gente, às vezes, vai tratando assim de uma forma tão normal. Isso daqui era possível há, sei lá, 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás, essas celebridades nem perfil rede social tinha. Nem rede social tinha. 10, 15 anos atrás, isso aqui não era nem possível. A gente tá falando até da Dona Rosa também ontem na live. Gente, 10, 15 anos atrás, quando é que uma senhora de 71 anos de idade, pessoa comum, né, do Recife, ia ter condições de falar pro Brasil todo, se o Brasil todo quisesse ouvi-la? Sabe? E essa movimentação, ela só cresce na direita. Esse tipo de coisa só acontece na direita. Quando é que a esquerda vai lá e passa um recado desse? Nunca. É porque a esquerda já virou institucionalizada. Mas o tempo passa, o tempo inteiro, o engajamento se mostra onde? Na direita. Que segue aí abraçando o sentimento do povão. Eu acho que no frigir dos ovos, a direita segue numa crescente. Por mais que persigam, por mais que tentem fazer de tudo, eu acho que a perseguição não tá adiantando não, viu? Tá adiantando não, viu? Mas vamos lá. Deixa eu ver só como eu botei o início. Exponho esse aqui já. O The Corrupt colocou um recorte lá do início da fala do Flávio, junto com o Léo Dias, falando o seguinte, né? O Flávio, ele expõe como a neutralidade virou veto político. Flávio Bolsonaro não foi desconvidado por acaso. O argumento era evitar constrangimento e não gerar manchetes. Na prática, o que se evitou foi o contraponto. Ao explicar o episódio do SBT News, Flávio deixou claro, pluralidade não é esconder conflito, é permitir o debate. Quando um canal nasce dizendo que não tem lado, mas inaugura sua história com um discurso único, isso não é jornalismo, é escolha editorial.
Flávio foi direto, sem histeria, sem ataque pessoal. Disse que apertaria a mão de Lula, mas não a do algoz de seu pai e de centenas de brasileiros perseguidos sem motivo. Separou divergência política de perseguição institucional, algo raro no Brasil de hoje. Pegando exatamente essa frase aqui em vermelho, né? Separar divergência política de perseguição institucional. Eu gostei muito desse tipo de postura, porque é a única regra que eu tento aplicar para a vida. Eu também não apertaria a mão do Lula, mas eu entendo do que ele está falando, né? Não Lula enquanto pessoa, mas enquanto representação de um cargo, o cargo do presidente da República, ponto final. Enquanto pessoa, não, sabe? Esquece o Lula, você não tem para que falar com ele. E eu falo para você, gente, a minha única regra, sabe, se eu converso com alguém é o seguinte: você apoia, apoiou, perseguição, sabe, esteve envolvido nisso? Não? Então, ok, a gente pode até conversar, irmão. Eu vou entender divergência política, mas perseguição não dá. E o mais revelador, o Flávio não falou em vingança, falou em fé, perdão, maturidade política. Quem tentou tirá-lo de cena para não atrapalhar o roteiro, acabou ajudando a revelar como o sistema funciona quando alguém foge do script. E quando o bastidor aparece, o discurso pronto perde força. E mais de 100 mil pessoas ontem estavam acompanhando o Flávio. Números que até então estavam restritos a Jair Messias Bolsonaro, né? Parece. Até isso daí o Flávio está herdando um pouquinho. Mas vamos aqui ouvi-lo. Hoje eu tô empolgado hoje, viu? Mas vamos lá. Deve vir aqui na quarta-feira, é isso. Isso daqui é um palanque e todos terão espaço. Eu estava com outra programação hoje, estava lá articulando um monte de coisa no Senado Federal. Eu ia para Brasília e te entrevistar. Você ia para Brasília, acabou que, enfim, teve essa confusão aí com relação ao SBT e a gente veio para cá para me bater um explica papo. o que houve. Você foi desconvidado do evento do SBT News? Não sei. Ô, Léo, vamos lá. Eu tava com a previsão de ir nesse evento. Eu te confesso que eu não sabia quem ia nesse evento. Para mim, já tá o presidente da República. Eu estando também, eu não vejo problema nenhum, até para manifestar como o SBT sempre foi, abrindo as portas para todo mundo, mostrando que não tem lado, como sempre foi com o Silvio, né? Sempre me respeitou demais. Você tem a história do Silvio junto com o Lula também lá atrás, enfim, lá atrás todo mundo achava que o Lula era uma coisa, depois ele se mostrou outra, veio o Bolsonaro, o Silvio nos recebeu sempre muito bem também. E, assim, estava tudo pronto, eu estava em São Paulo para outras agendas, conversando com o mercado financeiro, pessoal do mercado financeiro no dia seguinte na sexta-feira tinha o lançamento, a abertura desse SBT News. Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que tinha podia causar algum constrangimento, isso tudo, não queriam que esse antagonismo, Lula e Bolsonaro, prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias. Então, já entendi. Entendeu, Ricardo? Não tem problema. Não é para eu ir. Aqui você não tá vendo a imagem, né? Eu te mando lá no Telegram todos esses vídeos, você pode ver. Mas mesmo com áudio, você percebe que tem umas pausas, né? Que você vê que é aquela típica fala de quem tá falando e pensando ao falar, para evitar cair em pegadinhas e tudo mais. Mas você vê assim que, cara, por mais que ele pare para pensar, são pausas rápidas. Às vezes eu demoro mais pensando o que eu vou falar para não criar algum problema para mim mesmo, né? Diante da democracia brasileira. Mas demora um tempo considerável. Eu falo aqui, olha, pensa, olha para um lado, olha para o outro, fala assim, deixa eu costurar aqui um caminho que eu possa falar do assunto, sem desgastar o SBT, sem brigar com ele, sem nada. Todo mundo fica de boa. Vamos voltar. E assim, eu fiquei assim um pouco, na hora eu fiquei um pouco chateado. Mas aí depois, quando eu vi o que tinha acontecido naquele evento, me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia. Um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo tivesse de olhos fechados, olha, para o que está acontecendo no Brasil, com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro. Quer dizer, uma falta total de bom senso, né? Então, assim... Mas, senador, o SBT também já não foi palanque para o seu pai, o seu Jair Bolsonaro, quando era presidente? Naquela época não foi um palanque também? Não foi palanque só para ele, foi palanque para todo mundo, né? Como tem que ser uma televisão, como tem que ser o seu canal aqui. Você abriu falando que tá aberto pro outro lado também. Sempre foi isso. Eu fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi que Deus estava me protegendo, que eu não
não participar daquilo Deixa eu que criar aconteceu. uma situação hipotética, já que você não foi. Se você estivesse lá, quem você cumprimentaria e quem você não cumprimentaria? Olha, eu acho que pô, eu sou uma pessoa educada. Você apertaria a mão do Lula? Eu apertaria a mão do Lula, não tem problema nenhum. Agora, eu não apertaria a mão do algoz, do meu pai, de tantas centenas de outras pessoas, né, que são perseguidas por ele de graça, né? Você refere-se ao Alexandre de Moraes, não tô... Assim, eu tô pedindo a Deus para me preparar, porque eu tenho recebido muita mensagem, Léo, de pastores dentro da minha própria igreja, que esse é o momento de reavivamento da população. Você vê uma garotada aí buscando Deus, buscando a igreja, é um momento de perdão, de tirar a palavra vingança da testa. Eu juro que eu tô pedindo oração para conseguir em algum momento olhar para uma pessoa como Alexandre de Moraes, né, e perdoá-lo. Eu acho que esse é o objetivo meu. Agora, vamos lá. Tá aí, né? Mandou benzaço. Seguindo a linha só de comentários ligados ao Estado Democrático de Direito, que aí foram vários, né? Tanto lá no Ratinho, quanto também no Léo Dias. Não peguei todos, né? Peguei alguns. Aí saindo da metrópole, indo pro Ratinho agora, né? Botou um terno, sem gravata, foi mais despojado. A Pri coloca assim, né? Na lata, Flávio Bolsonaro respondeu o Ratinho e mandou a real no SBT. Cara, eu posso ter lado, você pode ter lado. Quem não pode ter lado é o juiz. E esse tem sido o nosso problema no Brasil. Que sim, esse é o grande problema. Cadê? Aqui, vamos ver. Ótima, boa noite pra todo mundo, boa noite pra plateia maravilhosa que tá aqui. Eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. Tem sido um problema no nosso Brasil, mas peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão, a verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população, como é o Bolsa Família, e no Bolsa Família eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que tá no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais de 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais do seu salário e mais R$200. O governo vai pagar para você arrumar um emprego, para que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é esse, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família. Diga-se de passagem, antes da pandemia, era R$190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$50, e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, Ratinho, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade e o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar com as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Você achava que ele só falou do judiciário e já placou o Bolsa Família. De bobo ele não tem nada, né? De bobo não tem nada. Anteontem eu tava aqui falando que por mim focava só em 4 assuntos a campanha toda. Até peguei o recorte que eu dizia infraestrutura, né? Transporte público, segurança e moradia. A gente vai chegar lá. Aí, outro momento, o Clark colocou aqui, né? O Ratinho pergunta como será a convivência com os ministros lá de cima, do Olimpo. E Flávio responde mostrando o óbvio, algo que em uma sociedade onde a cultura da normalização dos absurdos se instalou, muitas vezes já não se entende ou sequer se reconhece. Ele deixa claro que o cumprimento da lei é fundamental e que cada poder precisa permanecer no seu devido lugar para que exista harmonia e uma verdadeira democracia. Exatamente o oposto do que estamos vivendo hoje. Cara, tá sensacional. A quantidade de gente que eu vi assim, bicho, o que é que tá acontecendo? Assim, gente de perfis diferentes, de bolhas diferentes. Todo mundo se elogiando a oratória do Flávio. Tem uma coisa assim que... Quando você assiste assim, não a fotografia, que você assiste assim, um recorte, mas você vê assim o filme, você fala, bicho, esse cara... que típico político que consegue falar e o povo consegue entender? Mas vamos olhar isso aqui. Eu vou repetir a pergunta. Como é que, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai lidar com o Supremo? Eu sempre tive uma relação respeitosa. Eu da família, enquanto meu pai foi presidente da República, eu sempre busquei distensionar essas relações. Então, conheço pessoalmente a grande maioria deles. Eles me conhecem com a minha forma de trabalhar. Eu acredito, mais uma vez, que a solução está na política. A lei tem que voltar a ser cumprida nesse Brasil. Não dá para o Congresso Nacional tomar uma medida lá, por exemplo, de acabar com o IOF em cartão de crédito, que foi o que o governo Lula aumentou o IOF. O Congresso vai... derruba, não.
chega de imposto. Ninguém aguenta mais imposto. É tesouraço nos impostos, como eu pretendo fazer. Vai ser tesouraço nos impostos, tesouraço na corrupção. Entra na minha rede social, @Flávio Bolsonaro, que vocês verão como. É dessa forma que a gente tem que voltar a fazer a legislação ser cumprida, Ratinho. Porque hoje a gente tem um Congresso que está amedrontado, está preocupado com as coisas que são feitas ali parece que precisa deixar as pessoas amarradas de alguma forma para ter o controle sobre o legislativo. A gente está discutindo um projeto de lei que trata de anistia, já virou dosimetria, quer dizer, uma redução das penas, e quem está impondo o que pode ou não pode ser aprovado é um ministro do Supremo. Isso é uma interferência de poder, onde tem que ser de bobo de novo ele não tem nada, né? Ele começa a falar, aí já traz um exemplo de OF, cartão, o povo paga, né? Imposto, mostra quem tá jogando junto, e o que ele vai fazer o contrário, tá falando, vai na minha rede social. Você vê que o cara não tá na maluquice, não tá na... O Flávio tá mostrando assim, né? Que tá ficando legal. Tá ficando bom de ver. Aí aqui foi outra pergunta, também foi boa, foi do Décio, é um cara de cabelo branco. Seu pai sempre falou de respeitar as 4 linhas. O atual governo teria sido esquecido de respeitar essas 4 linhas? Falando do Lula, né? Aí o Flávio diz, eles estão jogando fora das 4 linhas. Eu acho que isso será resolvido dentro da política, com votos em pessoas de coragem para mudar esse cenário. Faz aquela fala bem de boa, né? Na maciota, bem politicão. Mas vamos aqui ver. Essa, aqui. Ouvia seu pai falar, quando ele estava no cargo de presidente da República, ele sempre falava que o país estava dentro das 4 linhas da Constituição. Claro que essas 4 linhas, a gente sabe, é uma eterna e facílima referência aos campos de futebol, mas eu sempre fico me perguntando se, por acaso, essas 4 linhas a que ele se referia, não as verdadeiras, teriam sido esquecidas pela nova administração que o país tem. Qual é a sua opinião a respeito disso? E se o senhor se os Bolsonaro voltassem ao poder, o que seriam essas 4 linhas e como é que o senhor as restabeleceria? Décio, eu acho que o país não vive hoje respeitando as 4 linhas da Constituição. Na minha opinião, a gente tem uma máquina pública voltada para perseguir adversário político. Hoje você tem 70% dos parlamentares que respondem a processo no Supremo, Ratinho. 70% dos parlamentares que respondem a processo no STF não é por corrupção, é por falar. Isso é interpretado, você criticar uma decisão de um ministro é interpretado como um atentado contra a democracia. Você pedir mais transparência e segurança no processo eleitoral, você está atentando contra a democracia. Então tá tudo errado. Estão jogando fora das 4 linhas, sim, o que não aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Agora, como é que eu acho que resolve isso? Mais uma vez, é na política e no voto. Porque cada vez mais a população entende que, ao escolher um presidente da República, ele não faz nada sozinho, tem que votar num deputado, num senador, que siga a mesma linha. Qual é o papel do Senado? É o Senado que teria que fazer esse controle, essa corregedoria do STF. E hoje não faz por quê? Porque não tem número suficiente, ou muitas vezes não tem vontade, ou muitas vezes não tem coragem. O fato é que o papel que o Senado deveria desempenhar, não desempenha. E isso quem pode dar resposta é o eleitor, escolhendo aquelas pessoas que pensam como aquele candidato a presidente que você vai escolher. Então eu acho que isso é mais um legado do presidente Bolsonaro, que hoje você sabe como funcionam as entranhas do poder em Brasília, você sabe os nomes dos ministros do STF, você não sabe escalar a seleção brasileira de futebol. Então política virou um assunto de bar, isso é muito saudável na nossa população, e é isso que a gente pretende fazer sempre com a verdade, olhando no olho, sem medo de represálias, porque o Brasil precisa disso, de alguém que de fato enfrente isso, não de forma belicosa, mas de forma assim, aberta, conversando, esclarecendo, porque a gente não tem que ir atrás de voto, a gente tem que ir atrás de conscientizar a população, é isso que eu procuro fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Vocês sabem o quanto eu defendo politizar as pessoas, explicar como as coisas funcionam. E não é possível que você não viu nos últimos dias eu falar alguma vez da importância de ter um presidente da República verdadeiramente de direita, porque isso fortalece e ajuda a eleger mais senadores e mais deputados. O que é que o Flávio está fazendo aqui? Exatamente pontuando nessa direção. Olha, gente, nem tudo o presidente da República consegue fazer, precisa também do Senado, precisa da Câmara, então a gente precisa dos votos disso, nessa direção. É esse trabalhinho que vai sendo feito, sabe? Entrevista aqui, entrevista lá, e vai, e repete, que quando abrir, né, o resultado final, você vê que você elegeu uma bancada grande, alinhada aos valores representados aqui pelo bolsonarismo. O Flávio mandou bem, velho. Mandou bem. Não é bobo, não. E no jeito. Eu acho que o Flávio adotou um tom condizente com o programa.
Tu acha que no programa do Ratinho o Flávio ia entrar na questão, ia começar a falar, assim, ele já falou, ó, você precisa de pessoas alinhadas a tal, pipipi, popopô. Será que ele tem que falar, não, olha, a gente precisa na Câmara eleger 308 deputados federais, no Senado 49, porque esse é o número necessário para aprovar uma PEC. Sabe que o povo sabe lá o que é uma PEC, e a partir disso daqui a gente não só vai apoiar a PEC, a gente vai ter também agora a possibilidade de eleger o presidente da Câmara, o presidente do Senado e conseguir a presidência das principais comissões, como a CCJ. Tu acha que o cara que tá assistindo o Ratinho, ele vai conseguir pegar o fio da meada? Aí vai ficar bem complicado. Colocou o discurso importante. O público que assiste o Ratinho falou, velho, a gente precisa de gente alinhada. O presidente da República não faz tudo sozinho. Olha, hoje muita gente consegue, sabe inclusive o nome dos ministros, mas sabe da seleção brasileira. Pegou um ponto aí que qualquer brasileiro, que ainda que não sabe o nome dos 11, de 2, 3 ele sabe. E das seleções que não sabe de quase ninguém. Para ilustrar o que o Flávio tá falando, é 70% o bicho investigado pelo Supremo, não é por crime de corrupção não, às vezes é isso, aquilo, outro. Não sei se chega também a ser 70%. Só que o Eduardo ontem colocou isso daqui, não sei se foi já pensando que o Flávio iria falar ou não, eu realmente não sei, tô falando de verdade de coração mesmo, mas tá ali, ó, diversos favoritos da direita para o Senado na eleição de 2026 já foram mapeados. Polícia Federal indicia o Gaia, o filho dele, assessores por ação criminosa e falsidade ideológica. Isso dia 11 agora, 11 de dezembro. Moraes cita Felipe Barros, inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, 27 de julho. E agora dia 12 de dezembro. Deputado federal fica inelegível por condenação de violência política de gênero contra Camila Valadão. Violência política de gênero. Imagina o que é isso, né? Não é que ele agrediu fisicamente alguém não, viu? Ele só falou que não devia. Essa fala aqui seria interessante ver esse vídeo. Eu mando lá para vocês darem uma olhada. Olha a legenda que o Rafael Gloves colocou e a resposta que o Censored Citizen colocou, né? O Gloves comenta, eu não vou falar nada. Apenas observem a plateia atrás. E a fala do Flávio na direção de explicar a perseguição que Bolsonaro está sofrendo. Isso tem uma coisa que o ser humano consegue entender, é perseguição. Eu acho que o ser humano não gosta de ver perseguição. E abaixo o Censored Citizen coloca o último frame desse clipe. Ela tá horrorizada com o que ela acabou de ouvir, incrédula, sem chão. E se você ouve assim, a plateia atrás do povo tá assim, ó, balançando a cabeça. Rapaz, velho, isso aí é sacanagem mesmo, viu, que estão falando com o Bolsonaro. Isso é sacanagem, viu. Mas vamos ver aqui. Esse daqui, ó. Flávio, eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou de responder de onde veio essa decisão da sua candidatura, né? Eu quero saber se você tem visitado o Bolsonaro. Pois é, você sabe que eu tenho... Como é que ele está o Bolsonaro hoje? Ele está num quarto de 12 metros quadrados, trancado na chave 22 horas por dia. Ele pode sair por 2 horas para tomar aquele chamado banho de sol, mas é um espaço menor do que isso, bem menor do que isso aqui, de cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar, né, se ele quisesse. Uma pessoa inocente que não cometeu crime nenhum, e eu tenho 30 minutos por semana para falar com ele. Então estou aqui com você hoje, vou pegar o avião o mais rápido possível, porque o horário meu de visita é amanhã, de 9 às 11 da manhã, e vou lá para dar um abraço nele, levar o moral dele, e sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande, e ele tem um papel importantíssimo nisso, uma relevância gigantesca, que ele mostrou para o Brasil que tem um caminho a ser seguido, que não é o caminho da corrupção, que não é o caminho de passar a mão na cabeça de bandido, que é um caminho diferente desse de dizer que traficante é vítima de usuário, que é um caminho diferente desse de querer fazer uma política de desencarceramento. A gente tem que ser linha dura na segurança pública, ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça, ciclista morrendo por causa de celular, mulher morrendo porque não quis dar uma bolsa para um marginal menor de idade. Então a gente tem que ser muito duro, muito firme, reduzir a maioridade penal, deixar a legislação penal mais dura, e esse é o caminho que a gente vai buscar oferecer para o Brasil, por exemplo, na segurança pública. Falei, né? Flávio, fala de segurança, irmão. Fala de segurança, fala de segurança. Aí o cara começa a falar do Jair. E você pode parecer bobagem, não vai explicar, pô, a sala do Jair é assim, o cara sai, tudo de cimento, nem uma flor tem. O cara vai te construindo assim, algumas coisas que vê algumas imagens na cabeça e fala, rapaz, velho, é safadeza mesmo que tô falando com o Bolsonaro, viu? Ô, povo desgraçado. Esse recorte aqui tem outra coisa curiosa, né? A Pamela destaca a similaridade visual
que o Flávio tem do Jair, que realmente os dois são bem parecidos. E o Ratinho até se confunde, chama ele de Bolsonaro, fala Bolsonaro foi o Flávio. Ela coloca, né? Ratinho chama Flávio de Bolsonaro ao se despedir do senador. A semelhança física entre pai e filho é realmente incrível. Aí ele fala um tiquinho a mais. Esse vídeo aqui é curtinho. Fez com esse dinheiro 134 mil casas populares. Você que está hoje no aluguel, saiba que o roubo nas estatais pode estar inviabilizando que você tenha a sua casa própria. Então é essa comparação que o povo precisa entender e dar valor a um governo que vai zelar pelo dinheiro dos nossos impostos, que não é dinheiro público. O dinheiro tem dono e é o povo brasileiro. Bolsonaro, um abraço, Flávio. Um abração para você, dá um abraço ao seu pai. Bolsonaro, um abraço, Flávio. E o que é que ele fala antes? O que é que ele tá falando no finalzinho antes de encerrar? Habitação. O que é que eu tava falando do dia? Eu até peguei o recorte aqui do que eu mesmo disse. Eu falo, gente, assim, por mim só coloca 4 pautas. Aqui, ó, 40 e poucos segundos. Eu sou favorável a todas as aparições, todas, sem exceção, focar em segurança pública. Segurança pública, segurança pública. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Além de segurança pública, transporte público. Vai mudar e vai fazer o quê? Além disso, infraestrutura para o país. O que será feito? E além disso, para não ficar muita coisa, 4 coisas só. Habitação, moradia. Como o brasileiro comum, como o povo vai conseguir quitar uma casa? Eu não quero que o brasileiro consiga ter um financiamento. Eu quero que o brasileiro consiga ter uma casa. Ter um financiamento é uma coisa, ter uma casa é outra. Eu quero que as pessoas tenham uma casa. O que é que ele tava lá falando? O povo tem uma casa, que o dinheiro aí que tá sendo desperdiçado, as estatal, prejuízo, roubo, corrupção, seja o que for, cara, dá pra construir um monte de casa pro povo. Tem que construir a casa mesmo, Flávio. É passar pano? O cara literalmente tá falando o que eu tô pedindo, velho. Fala assim, eu só queria um presidente que falasse isso. Tá ali. Aí depois, segurança pública. De novo. Vê lá o Sérgio, malandro. E aí? Bandido bom é bandido morto, Flávio. Gloob. E ele já falou, irmão. Bandido bom é bandido morto. Tá achando o quê? Bandido bom é bandido morto. Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E um policial que mata ou que neutraliza esse marginal que tá armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque graças a Deus, Sérgio, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo que pede é para ficar vivo. Essa pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil na mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. Agora é vez da... Como é bom, né? Você tem um político que, assim, nem treme na hora de falar de segurança pública. É bandido bom, bandido morto. Se for pra cima da polícia, tem que ser neutralizado. E quem tem que ser condecorado é o policial. Acabou. Não tem tempo pra discussão, não tem vergonha, não tem medo, tem nada. Nada. Esse daqui foi um dos que mais me pegou em termos, assim, da comunicação oratória do Flávio. Ele vai falar sobre o Brasil, trabalho e tudo mais. Falando sobre pegar na mão das pessoas pra ajudar, pra andar pra frente, pra gente resolver, e ele pega o Ratinho pela mão. Vem aqui, Ratinho, me dê a mão aqui. É aquela coisa que acho que o cara que tá assistindo, o cara, sabe, o povão, eu acho que olha e fala, rapaz, eu tô entendendo o que o Flávio Bolsonaro tá tentando falar. O Clark até colocou assim, ó. O Ratinho faz uma pergunta bem interessante sobre empresários brasileiros que estão tendo que sair do Brasil para não perder suas empresas, ou melhor, para não ter que pagar as altas taxas de impostos. Flávio, com uma visão empresarial, diz que além de cortar imposto, assim como feito o governo do seu pai, é preciso também pegar a molecada, colocar na vida, né, de estudos e tudo mais. Enfim, um discursinho padrão. Cadê? Esse aqui. Indo caminho da Bolívia também, né? Estão saindo do Brasil, estão colocando suas empresas. Primeiro estão indo para o Paraguai. Agora pegaram o caminho da Bolívia. Eu não sei porque o caminho da Bolívia deve ser por causa de imposto também.
Você tem algum caminho para esses empresários deixarem de sair do país? Sim, o caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um demônio, alguém que enriqueceu porque roubou alguém. Não, são essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio, e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a beira do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles. Mas a grande maioria dessa molecada que está em escola pública, por exemplo, dá aqui sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada. A gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com o neném. É só isso que precisa. Tudo tem trabalho. Tem que acabar. A garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então é essa mentalidade que cabe ao poder público fazer, e isso que a gente tem que fazer no campo da educação. Tem que ter emprego. O povo quer trabalhar. Tem que ter emprego. Tá certíssimo. E, gente, nesse ponto aqui só tem uma coisa que eu acho que se eu fosse falar, eu não falaria. Eu, em vez de falar o seguinte, quem tem que gerar emprego é o setor privado, eu só falaria o seguinte, a gente tem que gerar emprego. Acabou. Eu só falaria isso. Eu não especificaria. Porque, por exemplo, segurança pública. Será que com o efetivo que a gente tem aí de policiais, a gente consegue lidar com tudo que está acontecendo? Será que às vezes não precisa fazer concurso? Seja para as PMs, seja para Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, o que quer que seja. Quando você faz um curso desse, você está contratando. Se o Estado vai oferecer, como ele estava falando, assim, bicho, o dinheiro ali das estatais de prejuízo, a gente podia fazendo casa. Se o Estado sempre tem isso daí, um programa habitacional, isso também não gera emprego e tudo mais. Então, eu não me restringiria. Eu não colocaria nenhum tipo de amarra. Se fosse eu, só falaria. Temos que ter emprego. E vida que segue. Porque no final do dia, irmão, emprego é emprego. Se o cara tá trabalhando ali, sabe, que você é por contrato, assim, 1 ano, que tem ali uma obra, uma ponte, uma rodovia, o que quer que seja, se vai ser emprego. Porque lá na frente, depois o pessoal não reclama de você mesmo. E uma fala que o Flávio fez, basicamente, o assunto é meio que o mesmo, mas você vê que o tom é totalmente diferente. Ele vai fazer por Ratinho 1 e depois vocês vão ver no Léo Dias, que é comentando sobre comunicação, que sim, foi um dos calcanhares de Aquiles do governo Bolsonaro. E teve um comentário na internet deveras bacana do companheiro Mafinha, que ele fala sobre defender políticos, e ele fala do Flávio Bolsonaro. Mas ainda a gente chegar lá, vamos por partes. O Gil Diniz coloca e diz o seguinte, ó, Flávio diz que o pai apenas reagia a ataques que sofria, mas defende uma comunicação diferente. Não tá errado? O Jair realmente era alvo de ataque constantemente. Qualquer pessoa com o mínimo de honestidade percebia isso. Enfim, ao responder sobre as diferenças em relação ao pai, Flávio afirmou que Bolsonaro foi muitas vezes incompreendido porque reagiu aos ataques constantes da imprensa, o que acabava sendo distorcido como agressão ao ataque institucional. Segundo ele, a principal mudança que ele faria na forma de comunicação, mais direta, menos reativa, com diálogo, destacando que sempre teve bom relacionamento com jornalistas, que a imprensa também tem responsabilidade em reduzir as tensões para a desumanização política e contribuir para um ambiente democrático mais saudável com respeito às diferenças. Aqui. Sônia Lima. Boa noite, Flávio. Boa noite, Tudo bem? Meu amor, deixa eu te falar. Desculpa falar, meu amor. O senhor, vamos tratar com todo respeito. O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai caso seja presidente? Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Ele falava algumas coisas de uma forma
quase sempre reagindo, tá, Sônia? Mas que acabava sendo deturpado, interpretado como se fosse uma agressão, um ataque institucional. Eu acho que o que eu melhoraria é a comunicação. Eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. Eu estou na vida pública há 22 anos, sempre tive um excelente relacionamento com a imprensa, respeito muito o trabalho dos jornalistas que trazem à luz coisas que muitas vezes os porões ali do poder omitem. E aí o que a gente pede, mais uma vez, que a imprensa também tem um papel importante no distensionamento de todo esse atrito, porque invariavelmente, pelo menos com a gente, é o tempo inteiro buscando uma coisa ruim para falar, desumanizando as figuras como a do presidente Bolsonaro. Então, acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, pode dar sua cota de contribuição e melhorar o nosso convívio respeitando as diferenças. Fala padrão, bem de boa, respeitar diferenças, bem institucionalzão, mas falando, pô, a gente tem que melhorar isso, vou fazer minha parte, espero que o outro lado também faça. Já no Metrópolis, ele abordou a mesma coisa, sob outra ótica, o próprio Léo Dias que coloca esse recorte. Já vou dar play aqui já na sequência. Porque ele fez tanta coisa boa e comunicou errado. Então, Mas é o se a perfil gente dele. pedisse para o senhor apontar um erro estratégico do governo Bolsonaro. Não, eu acho que esse... Não é do Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro. Um erro. Qual foi uma... Para mim foi a comunicação mesmo. A comunicação. Porque ele fez tanta coisa boa e comunicou errado e acabou que a população entendeu de uma forma diferente, ou ele deu motivo para distorcerem o que ele estava falando. Olha, a maior fake news dessa campanha foi aquela de ele simulando falta de ar na pandemia, como se ele estivesse zombando das pessoas com doença. E aí você vai ver o vídeo, era o contrário. Ele estava brabo com o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde falava, ó, espera sentir falta de ar para depois ir para o hospital. Aí ele fez aquilo, vai esperar ficar desse jeito para ir para o hospital? Não! Vai logo, sentiu o primeiro sintoma, vai para o hospital logo, para ver se o médico não faz algum tratamento que vai salvar a sua vida. Vai esperar ficar sem falta de ar e ir para o hospital para morrer? Não. Mas às vezes usar as palavras erradas. Entendeu? Mas aí você vê como é que pega um recorte. O que vale hoje é muito recorte, mas a Tá aí, né? Léo Dias, entrevista mais longa, com tempo, aí dá pra entrar em exemplos específicos do caso, aí vai indo. Eu sei que o Mafinha falou algo que eu ainda não tinha parado pra pensar, e eu acho que é real. O Mafinha falou assim, ó, eu sou bastante acostumado a militar. Ou como vocês falam, eu sou acostumado a passar pano, né? Eu passo pano pros sincericídios de Bolsonaro. Principalmente porque eu sei que esse é o jeitão do Jair, e gostamos deles assim. Do Jair assim, né? Eu mesmo não tenho nada do que reclamar. Mas que é difícil às vezes é. Porque a quantidade de gente desmentindo, falando a mesma coisa, você tentar explicar, fica até parecendo, não é possível. De novo você vai passar pano pra Bolsonaro? Só que a Mafinha fala o seguinte, né? O Jair a gente faz, já estamos craque. E olha, e às vezes é até complicado. Já com o Flávio, amigo, 100% fácil. Bem trabalhado, né? O discurso do Flávio crescendo, ficando cada vez mais organizado e com a eleição limpa, ou seja, ou não tão suja assim, né? Cara, ele tem chances totalmente reais. Até agora, gente, tudo que vem se mostrando, sei lá, de todas as entrevistas que o Flávio deu, teve algum momento que a imprensa conseguiu distorcer alguma coisa do Flávio? Se você parar pra ver, o Flávio já deu assim umas 3, 4 grandes entrevistas, né, de repercussão no Flow, agora no Léo Dias, Ratinho, teve a da Record. Teve alguma coisa assim que a imprensa meio que distorceu para tentar prejudicar o Flávio. Então ele vem conseguindo se expressar, falar sobre tudo, sem nenhum tipo de cisânia, sem dar pano pra manga, enfim, né? Vai dar trabalho pra Globo. Vai dar trabalho pra Globo distorcer, viu? A Globo distorcer vai dar trabalho, não tá dando pano pra manga. Enfim, coisas que me alegram bastante. Mas vamos continuar, que tem coisas também animadoras, como isso daqui eu coloquei logo no início. A Malu Gaspar colocou uma matéria, essa matéria no frigir dos ovos é até um pouco mais ampla. Só separei esses 2 parágrafos, depois tem um comentário do Renato, e eu falo um pouco mais. Amplio a questão, que eu duvido que o Valdemar só esteja vendo isso. Isso daqui é pouco na cabeça do Valdemar. Isso daqui é pouquíssimo. O cálculo de Valdemar para ir até o fim com Flávio Bolsonaro, mesmo preferindo Tarcísio 26. O cálculo de Valdemar é que, mesmo que Flávio perca, ele
né, o Valdemar e o PL ganham. Existe vitória até na derrota. O maior projeto do Valdemar é vitaminar a bancada do partido no Congresso, elegendo ao menos 120 deputados e 20 senadores. Hoje a bancada tem 95 na Câmara e 12 no Senado. De acordo com as contas feitas por Valdemar, a partir de pesquisas e levantamentos regionais, os votos do bolsonarismo são mais do que suficientes para atingir a meta. Aí veja só, para quem está dizendo que a candidatura do Flávio é só um balão de ensaio. Renato Posta falando o seguinte: Valdemar sabe que a candidatura do Flávio, com o sobrenome Bolsonaro, tende a puxar a base parlamentar da direita para um mesmo eixo. Não por afinidade ideológica, né, refinada, mas por instinto político. Onde está a força, a base se aproxima. Sem um Bolsonaro no topo da chapa, o movimento é outro. A base se dispersa. Deputados e senadores passam a agir de forma individual, negociando espaço em diferentes partidos. Para qualquer liderança partidária, isso significa menos previsibilidade e menos capacidade de organizar o jogo. É esse tipo de fragmentação que muitos preferem ver. Com o Bolsonaro liderando, o cenário muda. A base se concentra, um partido ganha centralidade e o campo fica mais difícil de ser controlado de fora. Nos bastidores circula a conta de algo em torno de 120 deputados, 20 senadores. No Congresso, é força suficiente para travar pautas, pressionar decisões e deixar de ser figurante. É por isso que surgem tantas notas tentando tratar a candidatura do Flávio como algo de mentirinha, não é leitura eleitoral. É uma tentativa de esvaziar no discurso o movimento que desorganiza o arranjo atual. Aí vamos lá. O que o Flávio já está falando. Olha, gente, o presidente não faz tudo sozinho, precisa de uma bancada, precisa disso, precisa daquilo outro. Quando o Renato fala, né, cara, sem um Bolsonaro liderando, a coisa desorganiza, não tem tanta previsibilidade, aí cada um meio que começa a agir por si mesmo. Porque pensa o seguinte: se o candidato for o Tarcísio, será que o Tarcísio vai sair pelo PL? E ainda que o Tarcísio sair pelo PL, o Tarcísio representa a direita, bolsonarista, pode até ser o candidato assim, alinhado. Mas se você já está abrindo mão, né, de votar no Bolsonaro para votar no Tarcísio, porque é mais alinhado a Bolsonaro, por que um político deveria estar no PL, né, para receber também o seu voto? Ele pode estar no União Brasil, no PP, no Novo, no Republicanos. Agora, você ter na urna o nome Bolsonaro, será que a turma não vai querer estar no PL? O 22, o mesmo 22 do Bolsonaro, tu poder usar o mesmo 22? E aí? Você estando no mesmo partido não é mais fácil até na hora de fazer santinho, organizar sua estratégia e tudo mais? Então assim, pro Valdemar, em termos de partido, isso é muito melhor. De forma indiscutível. Só nisso, para você ter realmente um blocão organizado. Fora o discurso que ajuda e reforça a eleger mais deputados e senadores. Aí depois você pega. Imagine você realmente conseguir 120 e 20. Gente, sabe o que significa ter 20 senadores? Você tem 50% do número de votos necessários para eleger o presidente do Senado. Você tem 50%, que são 41, você tem 20. Quase 50, né? Estou arredondando. 49 e pouco. Na Câmara, você basicamente tem 50% para eleger o presidente da Câmara. E mais, em ambos os casos, né, você tem 25% da casa. Quanto isso significa em termos de poder? Poder quando se fala sobre comissões, escolher as principais, as melhores, pelo menos 5 comissões com esse número. Imagine a capacidade de veto de determinadas agendas que você queira colocar para andar e tirar. A Câmara, vez ou outra, ela também tem, né, os seus cargos, não só cargos da mesa, mas cargos, por exemplo, o TCU, às vezes quem indica é alguém na Câmara. Imagina você ter 120 votos para escolher e influenciar na nomeação de um TCU. Aí imagine essa mesma força a nível estadual. Tu acha que o Valdemar é esse direitista bocó, boca aberta? Tu acha que Valdemar até as contas nos estados já não está fazendo? Que ele sabe o seguinte, irmão, nenhum governador governa assim, sem conversar com a nossa bancada. E mais uma vez, quantos cargos isso significa? Quantas secretarias isso significa?
Porque vai acabar elegendo gente. A direita pode não ter ninguém para colocar nas vagas, mas tenha certeza que o Valdemar tem. E isso pro Valdemar é poder. Valdemar é um animal político. Óbvio que o Valdemar quer poder. Então, assim, você olha para a candidatura do Flávio pelas mais diversas óticas. Ela é viável em todos os pontos. Ela é desejada por diversas alas diferentes, não só a ideológica, mas o próprio Valdemar é interessante para o PL. É muito interessante para o PL. Não tem nem o que falar disso daí. Nenhum partido que quer ser grande pode chegar na eleição presidencial e não ter candidato. É básico do básico do básico. A candidatura do Flávio é real. E aí quando o pessoal fica nesse papo, não, tem que ver que é balão de saio, é o quê? É uma tentativa de pegar aquele empresário que pode ser um possível doador, aquele empresário que talvez não doe, mas, poxa, faria um evento, traria mais pessoas, iria ajudar a construir a imagem de um candidato a presidente e falar, pô, não sei se eu vou fazer isso agora não, vou esperar até abril do ano que vem, né, ver se é de verdade mesmo, se é balão de saio. Então você vai minando a pré-campanha do Flávio. É isso que a turma quer fazer também no final do dia. É o nosso futuro presidente. 1º de janeiro de 2027. Eu em Brasília, do lado do Jair. Aí de quem não me colocar lá. Lula e Bolsonaro dão uma banana para o Centrão de olho em 26. Qualquer pessoa honesta sabe quem tem votos no Brasil é o Lula e Bolsonaro. Acabou, não ter quem tem voto, gente. Pode chorar, pode espernear. O dono do voto é Bolsonaro. Líderes de seus respectivos campos políticos, Lula e Bolsonaro parecem ter tomado consciência de que não precisa agradar os partidos do Centrão para ter vantagem eleitoral em 26. A dupla deu uma banana para alguns dos principais caciques políticos do bloco e tomou decisões que vão na contramão da vontade do grupo. Apesar de esperança de cacique do Centrão de que Bolsonaro recue da ideia, bolsonaristas dizem que a decisão de lançar Flávio é irreversível, pois Bolsonaro prefere ver o seu sobrenome na disputa. Não acho que é só isso, né? Eu acho que Bolsonaro não sacrificou a própria vida para manter o Brasil nas mãos do Centrão, né? Senão não tinha nem começado a brigar com o regime. Aí a Globo publicou a matéria que serve também de muita reflexão para o pessoal entender como é que funciona a política por dentro. Na hora que você está no poder, todo mundo quer ser seu amigo. Quando você não está no poder, aí, né, calma lá. Além disso, não existe nenhuma força no mundo inteiro que essa força seja 100% numa mesma direção. Uma força setorial, ou seja, agronegócio tem diversas alas. A Bíblia, que está falando que setores religiosos tem diversas frentes. Bala, segurança pública, tem diversas frentes. Nenhum setor é 100% um lado, 100% o outro. E essa matéria também deixa clara. Aí diz o seguinte: Boi, Bíblia e Bala, né? A bancada BBB. Setores que deram sustentação ao governo Bolsonaro resistem à candidatura do Flávio. Aí você começa a ler a matéria e você vai entendendo os pormenores. Alvo de resistência por parte de caciques do Centrão. Flávio também tem enfrentado resistência em outros setores. Representantes do agronegócio, líderes evangélicos, integrantes da bancada da Bala, né, de segurança pública, colocam em dúvida a capacidade eleitoral do Flávio para impedir a reeleição do Lula. Indicam ver o Tarcísio como o nome mais bem posicionado para reorganizar a direita na disputa do ano que vem. Interlocutores desses setores afirmam, porém, que é preciso dar um prazo para que o senador possa testar sua viabilidade política. A avaliação é que Flávio, se ele não conseguir agregar apoio em 2 meses, é necessário deixar o caminho livre para outro nome. Mas ele tem apoio do povo, o povo está com ele, é isso que importa. Ele não precisa de apoio de mais ninguém. Vocês podem subir no barco ou não. Contenção a Tarcísio. A leitura entre líderes desses partidos do Centrão e integrantes da chamada a bancada BBB é que o movimento de Bolsonaro lançar o filho como candidato teve como objetivo impedir que Tarcísio avançasse como nome alternativo ao seu enquanto está impedido de atuar politicamente. É Bolsonaro mesmo que é mesquinho a esse ponto. As pessoas não conseguem aceitar a possibilidade de você ter um político no Brasil que tenha algum objetivo altruísta, que verdadeiramente goste do país, que verdadeiramente seja um patriota. Eles não conseguem acreditar que Bolsonaro pode ser isso. Bolsonaro mantém esperanças de conseguir anistia e escapar da pena para voltar a se candidatar. Flávio, na visão desse grupo, seguraria a vaga para o pai. Vocês estão julgando o Jair pela régua moral de vocês, né? Pela falta de caráter que essa turma tem.
Um dos exemplos é a falta de apoio entre representantes do agro. Nomes do setor afirmam que Flávio é visto como figura lateral, sem atuação consistente em agendas consideradas prioritárias pelo grupo. Aí veja agora, né? O que é prioritário? Crédito rural, dinheiro, regularização fundiária, que o governo Bolsonaro fez bastante, e abertura de mercados. Fazer lobby em outros países. O agro, o pequeno produtor, eu acho que ele nem vende para outros países, né? A turma do agro, né? Aí você começa a perguntar, né? Quem é a turma do agronegócio que está mais preocupado com essa questão de abertura de mercados? É o agroexportador, que normalmente é aquele grandão, tipo JBS, Marfrig, Minerva, que é um pessoal que não é muito de direita não, né? Já Tarcísio é apontado como alguém com serviços prestados à área, né? Tarcísio é maravilhoso. Aí você vê com quem a Globo vai falar? Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA. O governador paulista já era percebido como opção natural ao Planalto. Sabe quem é Arnaldo Jardim? Foi o cara que trouxe o Klaus Schwab para o Brasil em maio de 2023. Lembra que o Klaus Schwab foi se encontrar com o Tarcísio? Foi o Arnaldo Jardim que trouxe. É um globalista. Eu botar esse nome, eu não vou colocar esse nome porque acho que é demais, mas se eu colocar assim no título do vídeo, lobista de Klaus Schwab defende Tarcísio. Eu ia estar mentindo? Não ia, só estou descrevendo que é o Arnaldo Jardim. Atuação, né, veemente para incluir toda a agenda verde, a agenda SG na reforma tributária, que contou com o apoio do Tarcísio. Esse é o Arnaldo Jardim. Também já aprontou muito mais. Acho que os setores produtivos pressionarão para que Tarcísio lance a candidatura. Flávio vai andar no bolsonarismo sem apoio dos outros segmentos. Tarcísio tem trajetória no agro, já Flávio é um total desconhecido. Ninguém conhece o Flávio, né? Eu não sabia nem quem ele era até mês passado, diz Arnaldo Jardim. Para se contrapor esse discurso, o Flávio tem procurado empresários do ramo, integrantes da bancada, para dizer que seguirá a política do governo do pai, que interrompeu assentamentos sem terra, por exemplo. Aí vem o Evaí Melo, que aí você pega agora um deputado, aí olha que safadeza. Na hora de falar quem é o Arnaldo Jardim, a Globo diz, né, vice-presidente da FPA. Tá, só isso. Só diz um cargo que ele ocupa. Já quando vai falar do Evaí Melo, Flávio tem o legado do pai, a experiência no Senado e boa formação. São credenciais que devem ser usadas para abrir portas. Diz Evaí Melo. Aí fala o cargo dele? Não. Deputado mais ligado ao bolsonarismo. Tu vê como são as coisas? Por que não fala que Arnaldo Jardim, ligado a Klaus Schwab e aos lobistas brasileiros que atuam para dar suporte à violação de direitos humanos, ditadura, censura? Fala assim, pô, do Arnaldo Jardim. É imprensa. É imprensa. É manipulação do início até o fim. Para falar que a candidatura do Flávio não é viável. Aí diz que mesmo entre evangélicos, segmento que o Bolsonaro precisa sair melhor, a ex-primeira-dama aparece na frente, segundo a pesquisa aí do Ipsos IPEC. Enquanto Lula lidera com 38% no total do eleitorado, seu desempenho cai para 26% entre evangélicos. Nesse recorte, ele fica atrás da Michelle, que teria 32%, que aparece como o nome mais competitivo da família. No cenário que Flávio é testado como herdeiro político do pai, ele sobe de 19 para 25 entre evangélicos, que coloca empate técnico com Lula, né, mais atrás do desempenho da Michelle, reforçando a leitura de líderes religiosos que é ex-primeira-dama, quem mantém maior capacidade de mobilização desse público. Beleza, vocês podem discutir à vontade, mas acabou a discussão já? Podemos agora começar a fazer campanha? Já está decidido, porque ainda até o Flávio. O momento de vocês fazerem lobby, tentar emplacar o candidato de vocês foi, sei lá, meses atrás. A decisão já foi tomada. Acho que ficar enchendo o saco, falando linguiçada, não vai para lugar nenhum. A resistência ao nome do Flávio também é percebida na bancada evangélica no Congresso. Ao longo da semana, a Globo procurou seus integrantes. 7 deputados defenderam a candidatura, enquanto outros 23 sob reserva fizeram críticas. A maioria evitou responder publicamente. A bancada evangélica do Congresso é tão preocupada com a cosmovisão cristã, do mesmo jeito que a FPA está preocupada com o agro. A FPA está para o agro como a bancada evangélica está para o mundo de Deus, né? Preocupação zero. Aliado político do líder da bancada do PL, né, do Sóstenes, Silas Malafaia, foi um dos que criticaram a pré-candidatura do Flávio. Aí sobre o Silas, em específico, eu vou chegar lá no Silas. Ficou aqui, já coloco isso aqui no meio do caminho. Era para comentar, eu queria falar do Silas Malafaia. Já começar
dessa coisa, depois eu volto essa notícia. Aí Renato compartilha falando o seguinte, né? A família Bolsonaro, pô, não depende desse tipo de chancela para existir politicamente. Ela não surgiu como construção setorial, nem como consenso de cúpula. O bolsonarismo surgiu do povo, do eleitor. Por isso a tentativa de enquadrar a disputa como um teste de viabilidade, né? Isso diz mais sobre a ansiedade do sistema do que sobre a força real do bolsonarismo. A verdade é uma só. O sobrenome Bolsonaro, como cabeça de chapa em uma eleição presidencial, não faz a fila andar. E todos esses setores possuem candidatos preferidos, prontos para ocupar um espaço caso a fila se movimente. Se tira o Tarcísio, é um novo governador, é um novo vice, novas composições, talvez até mudança no Senado. E mexe no tabuleiro no Brasil todo. A fila começa a andar. Está explicado qual agro que torce o nariz pro sobrenome Bolsonaro. Ali, ó. BTG sai da Faria Lima e enfia a bota no barro. BTG quer virar o banco do agro até 2030. Olha aí o agro. O agro que quer abertura de mercados. Olha aí o agro, ó. É o agro. Confia no agro. O agro é pop. Aqui ficou até... Vou botar aqui. Isso aqui ficou fora de ordem. Nem vou comentar isso aqui hoje. Só para comentar do Silas Malafaia. André Sadi já tinha dito isso. Que pessoas do PL estavam procurando Silas Malafaia para convencer Bolsonaro a desistir do Flávio e emplacar o Tarcísio. A Veja reforça. Silas já escolheu o nome que vai para a presença 26. E diz que o nome é Tarcísio. É o nome do Silvio, do Silas. Ele não patrocina a candidatura do Flávio Bolsonaro, segundo a imprensa vem comentando. Aí o Vilimil comenta, eu espero que o Silas Malafaia venha desmentir o que algum aliado falou para a revista Veja. Até agora, ele não desmentiu. Já se passaram 2 dias. O Gil Diniz, carteiro reaça, comenta sobre isso, falando o seguinte, né? Eu leio que Silas Malafaia declarou apoio a Tarcísio para a presidência da República. Ora, Tarcísio já disse que será candidato à reeleição em São Paulo e que apoiará Flávio por ser leal ao Jair. Já que estão pressionando o Tarcísio, né, todos os dias, rapaz, seria interessante ele assinar um documento afirmando categoricamente que não vai ser candidato à presidência em 26. Não é melhor assim? Aliás, aqui em São Paulo, os que dizem que Flávio não tem chance de vencer em 26 são os mesmos que afirmavam que Tarcísio não teria chances. A maioria desses apoiaram Rodrigo Garcia do PSDB, mas hoje juram amor e fidelidade ao governador. Daqui depois a gente comenta que aí seria mais coisas. Para encerrar o vídeo com essa, era para ter comentado ontem, mas não ia dar tempo. Tinha muita coisa para isso aqui, vários aqui tinha que comentar ontem. Tem mais coisas também das últimas horas. E algumas polêmicas na direita, mas vai ficar para depois. Em Minas Gerais, o Novo pegou o seu candidato, que era o Matheus Simões, tirou do Novo e colocou no PSD, para fazer um conchavo. A mesma turma que fez campanha ferrenha contra o Kassab e o PSD nas eleições municipais de 2024, desapareceu. Pois apareceu. Não pergunte onde eles estão. Ó, não pode perguntar. Aí, bicho, você vê o Chiquinho, Jeffrey Chiquinho. Meu Deus do céu, onde é que surgiu esse cidadão? Tava lá no Twitter, né? Temos que unir a direita. É momento de união. O pior é que essa união nunca é em torno, sabe, do bolsonarismo. É sempre em torno do Partido Novo. E dos interesses do Partido Novo, né, Chiquinho? Aí tá ali, ó. Não farei oposição, mas Flávio Bolsonaro não terá meu palanque. Vai ter não. Pronto, é o brabo. Flávio não terá em mim um adversário jamais, mas obviamente não vou fazer campanha para ele, vou fazer campanha para Zema. O governador, a propósito, escolherá o vice de Simões na disputa estadual. Será um correligionário de Zema no Novo. Simões trocou a sigla pelo PSD para ter uma estrutura mais robusta de fundo partidário eleitoral. Parece, gente, que tem algum objetivo, sabe, algum compromisso real dessas pessoas com o país. O pessoal fala tanto da importância de Minas Gerais, né, o swing state brasileiro, o estado aí que quando pesa um plano todo, normalmente decide a eleição. Cadê a união da direita, gente? Cadê a união da direita? O Matheus Simões, ele é do Novo. Ele só tá no PSD porque o Kassab não ia apoiar. É pra fechar de vez e até tirar o Pacheco aí do meio de campo. Ele foi lá pro PSD.
Cadê a União da Direita? Cadê o Chiquini? Cadê Deltan Dallagnol pra dar um enquadro e falar, não, irmão, o nosso candidato é o Flávio. Cadê, gente? Depois quem divide a direita sou eu, né? Tá bom. Deus tá vendo. Enfim, tem muito mais coisa pra gente comentar. Aí vai que tinha muita coisa do Tarcísio e depois algumas polêmicas, tanto de rede social, como de políticos também. Mas a gente comenta depois. A campanha tá indo bem, viu? Já tô vendo a gente falando, nossa, tá passando aquele feeling assim de 2018, naqueles programas bem popular, povão, falando que precisa ser dito. 1º de janeiro de 2027 a gente de novo, viu, na presidência da República. Vai ser uma confusão, vai ser um caos. O Flávio vai receber um país quebra. O PT quebrou o país, né? Meu Deus do céu. Que Deus ilumine a direita, viu? Porque o trabalho vai ser grande. Enfim. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passar no mesmo canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com, já está disponível de outubro, desde ontem. E todos os vídeos que eu dei play, foram vários, eu vou mandar todos no Telegram. Se você quiser pegar, mandar para alguém, mandar para um amigo seu, conhecido, tá link na descrição, pega lá, já baixa o recorte, manda no WhatsApp, onde tu quiser. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!